Bom, então, para mim, buscar essas alegrias são fundamentais para a gente poder... Por que eu vou para a escola? Por que eu vou, segunda-feira, vou levantar? Então, é o próprio sentido da atividade. Então, eu destaco 4 grandes pontos de alegria, né? Tá. A ordem também não importa, Sim. tá tudo ligado. Então, uma primeira... Didaticamente você separou. Isso, uma primeira grande fonte de alegria, no meu entendimento, é a questão da relevância social da profissão, né? Tá. Me desculpem as outras profissões, mas eu acho que quem atua na saúde e na educação tem uma responsabilidade diferenciada, porque a gente está falando da própria preservação da espécie, né, do ponto de vista Com certeza. físico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de saúde, etc. Uhum. Então, a função docente, a função de uma atividade docente, ela tem uma importância enorme, porque primeiro pensando na questão toda a questão do desenvolvimento, né? Então, ver, por exemplo, a questão do desenvolvimento, o desenvolvimento econômico. É uma relação direta, né? Quer dizer, a escolaridade, a formação do trabalhador, a qualificação do trabalho. Então, isso é um elemento direto, uma repercussão direta da educação, do papel do professor na riqueza de um país. Depois, por exemplo, o desenvolvimento social. É impressionante assim, uma relação direta. Por exemplo, cada ano de escolaridade da mãe diminui não sei quantos % a mortalidade infantil. É relação assim direta. Cada ano de escolaridade da mãe diminui a internação da criança. Então você tem um campo do desenvolvimento social direto. Depois a gente pode falar do desenvolvimento político, né? Não dá para você pensar hoje as democracias sem uma escola de qualidade, porque se a democracia implica a participação consciente, para o sujeito poder ter uma participação consciente, ele tem que ter acesso ao conhecimento, e não qualquer conhecimento. Aliás, estávamos falando disso agora no intervalo, quer dizer, essa história toda de corrupção, de governo, a nossa democracia aqui, parte disso é cultural e tem um papel educacional muito importante que ainda precisa ser exercido, né? Justamente. Então você vê aí a relevância disso. Com certeza. A democracia, ela tem vários problemas, mas é aquilo que se diz, foi o melhor que a gente conseguiu até agora em termos de humanidade. Né? E a escola... Churchill que dizia, né, que, como é que é? O capitalismo é uma coisa muito ruim, mas dos piores é a melhor coisa que existe. Alguma coisa nesse sentido, né? Então veja aí o papel. E um outro elemento fundamental da relevância é o desenvolvimento humano. Né? Isso aí é uma grande praia nossa, que é a praia da educação. Né? Sim. A segunda grande alegria é o encontro humano. Né? Nós temos esse privilégio de trabalhar com gente. Tem pessoas que trabalham com ideias, tem pessoas que trabalham com papel, tem pessoas que trabalham com máquinas, com madeira, né? Nós trabalhamos com gente. Não somos só nós, alguns outros, mas nós trabalhamos com gente. É claro que isso é um grande desafio, sobretudo considerando aí toda a situação da família, do contexto social e tal, mas ao mesmo tempo, justamente por ser desafio... Em alguns casos até leva na depressão. Isso. Né? Se mal trabalhado. Se mal trabalhado, né? Então, ao mesmo tempo, justamente por ser desafio, né, todo dia eu estou sendo desafiado a me tornar um ser humano melhor. Perfeito. A partir daqueles alunos, especialmente com aqueles que eu encontro maior dificuldade na disciplina ou na aprendizagem. Agora, por exemplo, nesse aspecto, eu não posso estar sozinho. Então eu tenho que ter o coordenador pedagógico como um parceiro, eu tenho que ter os meus colegas, né, como parceiros. Por isso que o trabalho coletivo... Apesar de ser uma aula em que eu estou sozinho lá dentro durante X tempo, o trabalho é de grupo. Perfeito. Eu estou ali, mas eu estou ali representando um projeto político-pedagógico, que aliás é outro elemento, né? Às vezes a gente vê, tá lá no meu Facebook mesmo, eu postei ontem. Uma professora já colocou, mas a alegria para mim é quando toma um monte de remédio lá, tal. Porque a situação, tal. E de fato, a gente vê, agora, diante dessa situação tão caótica, né, onde é que está, por exemplo, o projeto político-pedagógico? Ele foi feito? Como que ele foi feito? Como é que está sendo usado, por exemplo, o trabalho coletivo? A minha brincadeira, na maioria das vezes que eu falo sobre isso, é que o PPP é um excelente documento para as gavetas. Fonte de alegria, né, de prazer, de realização,
é a aprendizagem. Né? O professor que é professor, ele tem que estar... E aí eu volto àquele exemplo daquela professora lá, aquela situação daquela professora lá do interior de Fortaleza, do Ceará. O desejo que ela tinha de aprender, que é fantástico. Sim. Então, o professor que é professor, ele tem que estar envolvido o tempo todo em processos de aprendizagem. Ah, professor, mas isso vale para qualquer profissão. É verdade. Só que no caso do magistério, é diferente porque nós aprendemos para ensinar. Então, a nossa aprendizagem ela tem que ser muito mais sofisticada, ela tem que ser muito mais crítica, ela tem que ser muito mais trabalhada no todo, no complexo, na historicidade, na criticidade. Então, agora, tem um elemento fundamental que é essa questão, justamente, uma relação direta entre o conhecimento, né, a aprendizagem e o prazer. Conhecer dá muito prazer, dá muito prazer. Não acumular informação. Isso é um tédio, uma coisa horrível, né? Mas é porque a informação não é o conhecimento. Não é, justamente. Né? O conhecimento é a informação trabalhada, criticada, historicizada, totalizada. Isso é um trabalho de mestre, inclusive, que é um dos pontos que eu volto lá a reforçar o primeiro da relevância. Sim. Porque eles falam, hoje em dia não precisa mais de professor. Mais do que nunca, porque você tem tanta informação que os meninos estão perdidos. Tá? Mas voltando aqui, então, a aprendizagem... no momento que você está aprendendo, e não é um processo simples, não é um processo fácil, isso traz muito prazer. E quem referenda isso é nada mais, nada menos do que Freud. Freud comparava o prazer de conhecer ao prazer sexual, para ser mais preciso, ao orgasmo. Né? Então, eu tenho provocado os professores, professor, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais. Normalmente não dá tempo mesmo, tem muita aula. Estude mais, pesquise mais. Sim. Porque você está mexendo na mesma coisa, que é a libido. Né? Que é essa questão da busca, da curiosidade. E isso vale, inclusive, para quem tem uma vida contemplativa, uma vida religiosa. Sim. Porque ele não tem aquele tipo de prática, mas a contemplação... Né? Você pega os escritos de Santa Teresa, São João da Cruz, tem um êxtase ali, um prazer enorme, chega a dar inveja de ver a alegria que eles sentem ali. Sim. Agora, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? É a curiosidade, é a busca, a disposição epistemofílica, o desejo, a necessidade, seja lá como você queira chamar. Ninguém vai encontrar a face do Senhor na contemplação se não tiver, lembra do salmista? Sim. Uma só coisa peço ao Senhor e só ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias. Então é essa busca. Então, por isso que para mim é muito triste quando eu vejo um colega professor que não está a fim de aprender. Quer dizer, para mim ele perdeu um elemento essencial. Como é que eu vou provocar o desejo de aprender do meu aluno, que de resto é fundamental, a mobilização, se eu mesmo não estou... é claro que eu não estou conhecendo o mesmo objeto de conhecimento no mesmo nível de complexidade e abrangência. É diferente. Mas o fato de eu estar vivendo processos primeiro que me faz mais tolerante com o processo de aprendizagem do aluno, porque quando eu estou aprendendo, o que eu percebo? Né? A dificuldade. A dificuldade. Né? Quando você começa a pesquisar, o que você descobre? Você não sabe nada, o negócio é muito mais complexo. E às vezes você pensa que você está adiantando, você lembra do Sean lá, a confusão, né? E tudo isso faz parte. Agora, em compensação, no momento que você chega, é o êxtase. A quarta grande alegria é a questão mais específica, que é a questão do ensino. Né? Que coisa é essa, Roberto? Me explica isso. Você nunca tinha visto antes aqueles sujeitos lá. Aí você trabalha um semestre, trabalha um ano, e você vê aquelas pessoas crescendo. Você sabe, né? Sim. Por mais que você goste do seu aluno, você não pode aprender pelo seu aluno. Isso, claro. Mas quem aprende é ele. Mas o fato de você vê-lo aprendendo com a tua ajuda, com a tua mediação, isso traz uma alegria. Isso traz uma satisfação. Que é uma coisa... Agora, só quem fez isso sabe disso, né? Então, se você me desafiar, fale aí sobre os fundamentos pedagógicos, psicológicos, antropológicos, epistemológicos do ensino, eu ficaria 3 dias falando. Se você me falar, fale sobre os fundamentos da alegria de ensinar, eu daria aquela de Chicó, lá do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que é assim, né? Mas é assim. O Rubem Alves falava que ser professor, no melhor sentido, é você brincar de Deus, é você ser coautor da criação. Perfeito. Isso é uma coisa fantástica. Que é aquilo que no limite vai chegar o Martin Buber, né? O mestre orienta os discípulos e nos momentos de depressão os discípulos reorientam o mestre. Perfeito. Porque você criou uma relação tal que... Agora, isso só acontece, como eu disse, se essa relação tivesse sido criada. Então, essa questão, essa alegria do ensino, né, e o professor que é professor, você está em qualquer lugar, esse negócio aqui, você está lá, tirou férias, está lá em Porto de Galinha,
Você está andando na praia, você vê aquela conchinha, pô, isso aqui os alunos podem, né? Você está assistindo um filme em casa, esse filme aqui, isso não, é o professor. Está o tempo todo pensando em coisas de ensino. E nessa linha de férias, às vezes eu tô viajando com família ou com amigos, de repente me vejo falando sobre um assunto, eu tô falando tanto que eu paro, eu fico sem jeito, parece que eu tô dando aula. Isso. Eu fico contentíssimo porque o pessoal fala, não, continua, tá gostoso. Tá bom, né? É verdade. Para mim, toda essa questão da busca da alegria tem a ver com a qualidade da educação. Porque para mim, uma escola de qualidade tem 3 atributos básicos, né? A aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica. A docta gaudium, a douta alegria, né? Do aluno, estou falando. Agora, como é que o aluno vai ter alegria se o professor não tem alegria? Então, por isso que... E aí são alegrias, nesse processo, como você está colocando, são alegrias que se realimentam. Porque a alegria do professor pode provocar a do aluno, e a alegria do aluno é aquela que vai resgatar o professor. Então é uma comunidade. Que é difícil, não é uma coisa fácil. Agora, eu vejo tranquilamente, mesmo, aliás, sobretudo no ensino médio, né? Se o professor erra, por exemplo, e a gente erra, você confunde, né? Faz parte. Faz parte. Se o professor erra e se desculpa com a classe, os alunos aceitam numa boa, eles passam. Agora, se o professor erra e é hipócrita, os alunos, sobretudo o adolescente, ele não engole. Ele suporta porque o professor tem aquele poder, que é o poder de... né? Mas ele não respeita esse professor, ele não gosta desse professor. Né? Então, o que eu quero dizer é que, para mim, essas alegrias são elementos essenciais para a nossa saúde mental. Como o Santo Inácio fala, a excelência que as pessoas têm que procurar. E que não é ser melhor que o outro, mas é ser o melhor que você pode ser naquilo que você vai fazer. Isso. É um pouco nessa linha, Sou, né? Ainda não sou, posso vir a ser mais. Pois é. E para mim, acho que já está estourando o nosso tempo aí, e para mim, você tocou em Santo Inácio, só para deixar uma provocação, mas para mim, o princípio e fundamento de tudo isso é realmente essa questão do amor. Verdade. Né? E é muito delicado, é até perigoso eu falar isso assim no final do programa, porque o amor é um dos temas mais falados e mais distorcidos. Mas para mim, justamente isso pede, por parte do professor, uma capacidade de amar, que é uma capacidade que não é fácil. Sim. Né? Porque quando a gente fala de amor, o professor fica entusiasmado, mas existem amores. Você tem o desafeto, é o professor que não aguenta mais aluno. Você tem a indiferença, o professor vai com o aluno apesar do aluno. E você tem o afeto enquadrador, que é um dos piores. É aquele professor que ama o aluno desde que o aluno entre no esquema. O nosso sonho é o afeto radical, que é aquele que você aceita a pessoa do jeito que ela é, ou o afeto radical transformador, em que você aceita a pessoa do jeito que ela é, mas você não aceita mais a estrutura. São aqueles educadores que estão tentando romper esse currículo que está aí. Para fazer melhor. Para fazer melhor.